Salve, salve Legião X! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta mais uma vez, Gabriel Mendes, professor de História, naquele canal que multiplica as suas chances de aprovação. Estamos aqui no nosso quadro semanal maravilhoso, Parabéns, com as datas comemorativas, as efemérides tão importantes no teu concurso, no teu vestibular que se aproxima. Então fica antenado, e principalmente o tema de hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tema muito importante, muito bom para você principalmente trabalhar nas redações, nos concursos no Brasil afora. Então fiquem antenados que eu vou tentar trazer argumentos importantes para você, primeiro entender a importância dos direitos humanos e segundo, como utilizá-los e como debater acerca desse tema, que é um tema espinhoso, que traz uma série de debates, e a ideia é essa, beleza? Já não, para não esquecer aquele velho ditado de sempre, aquela velha ideia, pessoal, acione o sininho aqui embaixo, para você receber sempre as nossas notificações, para você ficar ligado, tem todo dia vídeo novo aqui no canal Projeto X. Além do mais, se inscrevam nas nossas redes sociais, @ProjetoXEdu, seja no Twitter e principalmente no Instagram. Lá nós temos materiais exclusivos para essa rede social. Então, mini aulas, a nossa própria presença maravilhosa e os quadros como o da aula de hoje. Mas como eu sou bom e te ajudo sempre, eu vou sair da frente para você dar o print pra gente começar essa aula gostosinho no azeite. Show de bola? Opa, voltei então. Pessoal, pra gente entender em que contexto foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem que fazer aquela famosa, aquele contar e recontar a história para você entender em que contexto esse importante documento, que é base de muitas democracias e constituições contemporâneas, está situada. Show de bola? Então senta que lá vem história. Para a gente entender o ano de 1948, quando foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente precisa, de forma antecipada, entender que em contexto isso ocorre. A gente muito bem sabe, estamos por dentro do conteúdo, por dentro da matéria, foi durante o processo, de sedimentação, onde estava sendo finalizado a Segunda Guerra Mundial, onde são assinados tratados, acordos, e entre eles a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que inicialmente contava com cerca de 50 países. Hoje a gente sabe, são 192 países que compõem a ONU. Bom, no ano de 1945, ali quando a ONU está dando seus primeiros passos, em São Francisco é lançada a Carta de Intenções da ONU. E ali vai ser apresentado uma premissa, um preâmbulo importante para que no ano de 1948, capitaneado, chefiado, tendo como principal articuladora Eleanor Roosevelt, mulher do presidente americano do New Deal, Frank Delano Roosevelt, vão elaborar, obviamente, com outros países, com outras mentes, outros intelectuais, o documento que fica conhecido como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento fundamental para a gente entender o século XX e principalmente as discussões daí decorrentes. No entanto, vocês bem sabem, já me acompanham aqui no canal há algum tempo, sabe que antes da gente entender esse contexto específico da Segunda Guerra Mundial, onde bem sabemos, uma grande quantidade de mortos, a gente sabe, período do chamado Holocausto, onde os nazistas massacraram populações inteiras de judeus, a gente muito bem sabe que no ano de 1948 também teremos a criação do Estado de Israel em consequência também dos processos decorridos da Segunda Guerra Mundial. No entanto, vamos voltar lá atrás na história para a gente entender onde nós temos o start, o início dessa preocupação ou de um primeiro passo em direção aos direitos humanos. Vocês podem não acreditar, mas eu coloquei aqui no quadro para vocês fixarem para sempre. O primeiro documento que é apontado aí pela historiografia e principalmente por aqueles que se debruçam sobre o desenvolvimento das relações internacionais, inclusive, aponta que o primeiro documento da história que trata da segurança, da seguridade de determinados direitos, trata-se do chamado Cilindro de Ciro, ainda na escrita cuneiforme no período da Antiguidade Oriental, mais exatamente no período da Pérsia. O Ciro, do cilindro, é o Ciro II, rei da Pérsia, que ao invadir a Babilônia, ele estabelece no ano de 539 a.C.,
Primeiro, a libertação dos escravos. Segundo, ele garante, principalmente, essa é uma coisa para o período extremamente progressista, a possibilidade dos indivíduos escolherem sua própria religião. Então, além da libertação generalizada, a gente tem a questão da tolerância religiosa. A gente muito bem sabe, nas aulas de Antiguidade Oriental, está sempre presente a figura de Ciro II, rei da Pérsia, como um importante governante que trouxe uma série de novidades na forma de fazer política, de administrar, de cobrar impostos, inclusive nos aspectos ligados aos direitos humanos. Depois disso, a gente dá um salto na história e vamos até 1215. Agora vamos nos focar na Inglaterra. Ali na Inglaterra, nós tivemos também um país que tem a primazia em muitos aspectos, o primeiro país a se industrializar na história, o primeiro país na Europa a alçar a burguesia ao poder. A gente muito bem sabe nas nossas aulas de história. Lá no ano de 1215, ainda na Idade Média, já estudamos a história de João Sem Terra, o rei da Inglaterra que se aventura e que perde terras. João Sem Terra, ele tem o seu poder limitado através de um documento denominado de Carta Magna. No ano de 1628, a gente poderia até colocar aqui, mas eu só vou nomear. No ano de 1628, nós também temos a assinatura de um documento, ou pelo menos a promessa da assinatura de um documento por Carlos I, o rei da Inglaterra, que é a chamada Petição de Direitos, que também buscava limitar o poder do monarca, assegurar principalmente a burguesia, uma série de garantias de cunho político. E, por fim, em 1689, nós temos a assinatura da Carta de Direitos, a famosa Bill of Rights, que ali vai ser o documento que vai finalizar os movimentos conhecidos como revoluções inglesas. Ele vai fechar a última etapa de uma das revoluções, que é justamente a chamada Revolução Gloriosa, onde a Inglaterra deixará definitivamente de ser uma monarquia absolutista e passará a ser uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Importante mencionar que, além desse processo ocorrido na Inglaterra, do outro lado do Atlântico, nós bem sabemos também, nós temos a participação e a formação, a constituição do iluminismo na formação dos Estados Unidos a partir de 1776. A Guerra de Independência, a Declaração de Independência norte-americana, traz uma série de aspectos importantes, a forte presença do pensamento iluminista, que nós bem vamos ver daqui a pouco, vai cada vez mais aumentar a sua influência, não somente na América, mas principalmente na Europa. E, finalizada a declaração, o processo de independência dos Estados Unidos, nós teremos no ano de 1787 a elaboração, a redação e a promulgação da Constituição dos Estados Unidos, que é apontado como um dos documentos mais importantes, principalmente no que diz respeito aos aspectos do liberalismo político, em relação à participação nas decisões políticas e principalmente por conta da sua abrangência. A gente pode dividir esse processo relacionado aos direitos humanos em três dimensões. Os séculos precedentes ao século XX, eles são demarcados principalmente por estarem relacionados a questões de direitos civis e políticos, a primeira e a segunda dimensão. A terceira dimensão, relacionado à segurança da própria a primazia do indivíduo, né, o direito do indivíduo de ter acesso à educação, à saúde, à segurança, estão dentro dos aspectos do que seria a terceira dimensão. A gente percebe que um outro documento importante, esse sim, sempre importante de pontuar, dentro da maior revolução burguesa da história, a Revolução Francesa, nós temos a assinatura do documento que a gente pode efetivamente apontar como a mãe da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós bem sabemos, pautado muito nas ideias do iluminismo, nas ideias dos filósofos iluministas franceses, além de Montesquieu e Rousseau, do inglês John Locke. John Locke é o cara que defende, apontado por alguns historiadores como o primeiro filósofo iluminista da história, o cara que viu se desdobrar a Revolução Inglesa, o cara que
descreve, que cria, que estabelece o conceito dos direitos inalienáveis ou direitos naturais. Pessoal, assegura essa informação no teu coração. A concepção dos direitos inalienáveis ou direitos fundamentais, como estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é muito importante, tendo em vista que esses direitos devem ser assegurados por lei. Por isso a gente vai ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é colocada em prática nas constituições, ela é incorporada, porque ela é uma ideia, uma concepção. Claro que existem ali agências que controlam, né, a questão de como os países estão efetivamente lidando com essas questões, mas, no entanto, são os próprios estados, nações, os países que têm a responsabilidade de vigiar a respeito se esses direitos estão sendo assegurados ou não. Olha que interessante o que eu vou dizer agora. Nada mais liberal do que o direito universal. Olha que interessante, galera. Às vezes existe esse debate nos meios de comunicação, inclusive aqui na rede virtual, sobre os direitos humanos estarem muito relacionados ao pensamento de esquerda ou aos indivíduos de esquerda. No entanto, é importante estabelecer que a segurança, que a ideia, que as concepções relacionadas aos direitos humanos estão diretamente associados ao pensamento iluminista, liberal, burguês. Ou seja, nada mais burguês do que a defesa dos direitos humanos. Interessante isso, né? Se a gente pensar na concepção do Locke dos direitos naturais, a gente pode falar, por exemplo, da questão do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à propriedade e o direito, inclusive, de resistir contra a opressão. A gente percebe, então, que o que é desenhado, essa chamada base ou bases históricas, são importantes para a gente entender no ano de 1948. Lembrando que o mundo não apenas havia saído da Segunda, mas havia experimentado há pouco tempo atrás, a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que essa quantidade de mortes, a brutalidade envolvida e os conflitos serão importantes para que o mundo, que os países parem para refletir sobre que tipo de mundo, que tipo de relações seriam estabelecidas a partir da Segunda Guerra Mundial. Diante disso, amigos, a gente percebe então que a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu coloquei aqui, ele é um marco que visava colocar de forma definitiva uma barreira contra as atrocidades, principalmente quando o mundo passa efetivamente a saber o que estava estabelecido, o que foi constituído, o que foi colocado em marcha, em prática, nos países fascistas, principalmente na Alemanha. Para a gente entender melhor essa concepção dos direitos, do direito universal, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, deu uma embolada aqui na cabeça. É importante a gente ir até o cerne, ou seja, da onde foi tirada esse documento. A gente vai falar então da ONU. E a ONU diz que o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Ah, professor, mas toda vez que você fala de direitos humanos, se pensa principalmente nos direitos das pessoas que cometem crimes, delitos. Pessoal, vamos entender que as constituições do mundo ocidental, elas incorporam os aspectos, são 30 artigos estabelecidos em 1948, dentro das constituições. A questão da segurança, a questão de uma justiça que seja efetivamente justa, equilibrada, a ideia da fraternidade, a ideia principalmente da dignidade humana, eles devem ser, então, direitos de todos. Quando a gente para pensar que essa discussão em torno dos direitos humanos encontra-se tão rasa, é porque a gente não consegue efetivamente entender que o cerne principal da discussão está diretamente associado à nossa capacidade de assegurar que todas as pessoas tenham, independentemente daquilo que fizeram, algumas garantias para a manutenção da sua dignidade.
Seja no morro, seja no asfalto, seja em quaisquer meios. Os direitos humanos, a concepção trabalhada, a concepção criada em 1948, é que independentemente do governo, da forma que as relações estão estabelecidas, algumas garantias elas são inalienáveis, são fundamentais para a existência humana. Diante disso, meus amigos, é importante que a gente verifique que ao longo do tempo, depois de 1948, como bem é sabido, em diferentes partes do mundo, e por mais que a ONU tenha os seus tribunais para realmente assegurar que os países estejam levando a cabo o que foi acertado na declaração, nós temos um tribunal na América, um tribunal na Europa, um tribunal na África, nós ainda sabemos que os direitos humanos são violados frequentemente. E onde eles são violados mais frequentemente? Exatamente nas áreas onde o Estado dá menos atenção. Sendo assim, se o Estado não dá à população os meios necessários para subsistir, essa população, esses grupos sociais, eles ficam marginalizados. Abrindo então o precedente para que os poderes paralelos se instituem e que passam a promover nesses espaços verdadeiros centros, antros de poder paralelo, o que promove só mais a desinformação, a corrupção, a miséria, etc, etc. A ideia, então, de entender, e principalmente, mais do que discutir os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa ideia aqui é trazer e tentar entender em que contexto ela foi criada. Tentar entender que esse processo e que esse projeto ele está muito mais alinhado a uma ideologia que se diz liberal burguesa do que uma ideologia revolucionária de caráter socialista. Isso é importante. Quando se pensa na ideia da dignidade humana, isso não se leva em consideração a etnia, a classe social, etc, etc. Então o que a gente está realmente trazendo, a discussão que a gente está trazendo aqui, é que independentemente de quem esteja envolvido, a dignidade humana deve ser preservada. Foi bom para vocês? É claro que aqui embaixo vão chover e chorar comentários, mas a gente está aqui realmente para alimentar e para fomentar debates. O Projeto X ele tem essa intenção. Se você não concorda, show de bola, mas coloque argumentos aqui. O hater, o ódio, ele não alimenta nada senão o ódio. Beijos, abraços e a gente se vê numa próxima.